Santo de Deus, seja bem-vindo entre nós. Bom dia, Espírito Santo de Deus, fique à vontade entre nós, para renovar, para restaurar a minha alma. Para renovar, para restaurar a minha alma. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo entre nós. Bom dia, Espírito Santo de Deus, fique à vontade entre nós, para renovar, para restaurar minha alma, para renovar, para restaurar minha alma. Abra os seus braços e diga para Ele: sobre a minha vida, flui a tua graça. Vou me jogar nos braços de amor, em ti vou descansar. Vou me jogar nos braços de amor, em ti vou descansar. Bem-vindo, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo entre nós. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo de Deus, fique à vontade entre nós, para renovar, para restaurar a minha alma, para renovar, para restaurar a minha alma. Vem sobre a minha vida, vem sobre a minha vida, vem por a tua graça, Senhor, vem e flui a tua graça. Vou me jogar em teus braços de amor, em ti vou descansar. Vou me jogar em teus braços de amor, em ti vou descansar. Vem sobre a minha vida, canta. Vem sobre a minha vida, vem fluir a tua graça, Senhor. Vem e flui a tua graça. Vou me jogar em teus braços de amor, em ti vou descansar. Vou me jogar em teus braços de amor, em ti vou descansar. Vou me jogar em teus braços de amor, em ti vou descansar. Vou me jogar em teus braços de amor, em ti vou descansar. Oh Senhor, é muito bom sentir a tua presença. Tu estás presente aqui para curar, para libertar, para restaurar. Aleluia.
Deus, cumprimento a todos que nos assistem pela rede TV Vida em Cristo, com a doce e maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta noite estamos aqui mais uma vez reunidos para adorar a Deus e para que juntos possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Quero externar a Deus a honra, a glória e o louvor por estarmos aqui reunidos esta noite para mais uma vez juntos aprendermos algo do coração de Deus para o meu e para o teu coração. Quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa que está me acompanhando e vou passar a palavra a ela para ela dar uma saudação e em seguida vamos orar a Deus para que Deus venha conduzir este encontro, esta reunião e que nós venhamos ser instrumento nas mãos dele e que através da nossa vida ele possa levar uma palavra de conforto e de direção na tua vida e na tua casa. Amém? Boa noite, cumprimento a todos os amados irmãos em Cristo com a paz do Senhor. Que o Deus Todo-Poderoso venha nos alcançar nesta noite pela sua misericórdia, que é infinita e poderosa. Nós não somos nada, Jesus é tudo para nós, porque na verdade ele nos diz: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, ele é o pão da vida, a palavra dele que sustenta, a palavra que liberta, que cura e transforma. Que esta noite os irmãos venham receber de Cristo uma palavra maravilhosa. Já está nos acompanhando e assistindo a irmã Simone. Boa noite, Simone. Que Deus abençoe a vida de vocês. A pastora Lourdes Mioto, a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Pastora Lourdes. Amém. Karine Pim está nos assistindo. Deus abençoe a sua vida, Karine. Tudo de bom, que Deus venha trabalhar na sua vida, na sua família, no seu trabalho. Amém. Passo a palavra para o pastor Valmir, que dará continuidade a este culto ou a esta pregação desta noite. Amém. Louvado seja Deus pela vida da minha esposa, a irmã Ivania. Obrigado a Deus pela vida de cada irmão que está nos assistindo esta noite. Quero te pedir, fazer um convite a você, que você descanse no Senhor. Que você coloque tudo o que está acontecendo em sua vida, seja bom ou seja complicado, vamos dizer assim, não ruim, porque tudo que acontece na nossa vida, nada é ruim. Deus tem um propósito em tudo. Deus tem um propósito em toda a nossa vida para que o propósito dele venha se cumprir na nossa vida. Então, aqueles que servem a Deus nunca tem motivo para dizer que algo de ruim está acontecendo. Talvez no momento nós não entendemos o que está acontecendo, mas Deus está no controle absoluto. Deus não perde o controle da nossa vida e de nada que acontece em nós. Então, se desliga de tudo que está acontecendo, seja o que for, e creia que se Deus te colocou diante desse televisor, ou desse computador, ou desse smartphone esta noite, para ouvir esta palavra, Deus vai falar contigo, eu tenho certeza, porque quando nós estamos ministrando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é Deus falando comigo e contigo. Quando nós oramos a Deus, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a palavra, meditamos na palavra de Deus, Deus está falando conosco. Porque ela já disse, ela já fala por si só. Ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a boca de Deus sobre a face da terra. Então, quando você precisar ouvir a voz do Pai, quando você precisar ouvir a voz do nosso Deus, leia a Bíblia Sagrada em espírito, em adoração, em oração, e Deus vai falar contigo, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Vamos orar a Deus? Você que pode, você que está na tua casa e pode curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos, faça isso em sinal da reverência à palavra do Senhor, não ao irmão Valmir, muito menos à irmã Ivanir, mas ao único e verdadeiro Deus. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, Pai, colocamos nossas vidas diante do Senhor. Nos prostramos aos seus pés, porque é o melhor lugar que nós podemos estar, Pai, prostrados diante do Senhor. Pai, colocamos este momento, te agradecemos e externamos a Ti a honra, a glória e o louvor por este período, por esta hora preparada pelo Senhor, para que através da Tua palavra o Senhor venha falar comigo e com aqueles que estão nos assistindo.
te glorificamos, te louvamos e exaltamos o seu nome, porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Muitas vezes, muitas coisas acontecem, Pai. Pedras são lançadas sobre a nossa vida, palavras negativas são lançadas sobre a nossa vida, mas nós não olhamos para nada disso, porque sabemos que a nossa fé está alicerçada numa rocha viva, no único e suficiente Salvador. Entregamos a nossa vida a Ti e cremos, Papai, em nome de Jesus, que nada foge ao Teu controle. Abençoa a pastora Lourdes Mioto, a irmã Simoni, a irmã Kaline, a irmã Ulaci Nogueira Klaus. Paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe sua vida. Simone Serrago está assistindo, que Deus abençoe tua vida, querida, em nome de Jesus. Recebam a palavra para a glória do nome do Senhor, amém? Queridos, eu estava meditando na palavra de Deus durante a manhã, durante o dia, e pedindo uma direção de Deus para que Deus viesse falar conosco através da palavra dele. E Deus me deu uma palavra que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 9. Um versículo muito conhecido, que muitas vezes a gente já ministrou ele como algo que se referisse ao céu, que seria uma promessa para o céu, ou muitas pessoas também já ministraram como bens materiais, bênçãos materiais. Mas se nós ler e meditar no contexto geral da Bíblia, essa palavra está falando de algo que já aconteceu na nossa vida. O versículo 9 da Bíblia, no capítulo 2 do 1 Coríntios, versículo 9, diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém? No 10 diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, quando nós lemos o versículo 10, nós entendemos que isto já foi nos revelado. Se já foi nos revelado, não é algo do céu, porque nós não estamos ainda no céu. Então, se no versículo 10 a Bíblia diz que mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, então isso já está sobre nós. E eu creio, pelo contexto do capítulo 2 e também um pouco do capítulo 1, que Deus está falando da nossa salvação eterna, porque é revelada pelo Espírito Santo de Deus. Então Deus está falando da minha e da tua salvação em Cristo Jesus. E também quando o apóstolo Paulo escreve esse capítulo para a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo tinha um desejo no seu coração. A igreja de Corinto, ela era tomada, ela tinha uma fé, uma crença direcionada para o homem. Ela tinha um desejo muito grande de adquirir conhecimento. E antes de Cristo vir, o conhecimento ele era do homem. Então eles estudavam muita filosofia, muita cultura daquela época. Então Paulo, sabendo dessa doutrina deles, desse desejo de adquirir conhecimento, então o apóstolo Paulo escreveu uma carta. E nós sabemos, quando nós lemos o livro de Atos 17 até o 28 e o 19, 8, e Tito 1 e 12, fala da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha três nacionalidades, ele tinha um grande estudo, ele era um teólogo com grande conhecimento na letra e na formação. Mas o apóstolo Paulo ele começa dizendo no capítulo 2 que quando ele vai à igreja de Corinto, ele leva uma mensagem. E como ele conhecia aquele povo, ele não queria que aquele povo o adorassem, ele deixa tudo para trás. Ele se tira dele todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria, ele esquece quem ele era, e ele começa falando assim no versículo 1: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação
não constitui em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Não podem a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor. Então ele fala aqui no capítulo 7 que essa sabedoria de Deus, ela estava oculta. Então, mais uma vez, a Bíblia deixa bem claro que o que se refere aqui no 9, ela já não foi nos revelada, a sabedoria de Deus. Esse texto ele fala de duas sabedorias, sabedoria humana e sabedoria de Deus. E o apóstolo Paulo deixa bem claro que o desejo que ele tinha no coração é que o povo conhecesse a Cristo, que o povo, a igreja de Corinto, que hoje é nós, que nós representamos, que nós fomos enxertados nela, que aquele povo e nós não nos apoiem na nossa sabedoria. Esta noite eu quero que você preste atenção nesta palavra e que você não venha se apoiar na minha sabedoria, que você não venha me admirar ou que você não venha me adorar, mas que você venha entender que esta sabedoria que está aqui nesta palavra, ela é de Deus, e que Jesus, ele foi crucificado para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então a honra e a glória dele. Se nós pudéssemos dar um título para essa ministração, nós daríamos o seguinte: a Deus o única, a Deus toda a glória, a Deus seja somente a glória. Somente a Ele, irmãos, somente a Ele a glória, somente a Ele o poder. Então esse versículo ele deixa bem claro que Deus já nos revelou isto aqui. O que Deus nos revelou? Algum dia nós imaginávamos que existia uma salvação à nossa disposição, de graça, que nós não precisaríamos pagar pelos nossos pecados, que alguém pagaria para nós? Algum dia nós desejamos isso? Nada disso nós desejamos, não imaginamos e muito menos vimos. Mas Deus já tinha preparado antes da fundação do mundo o sacrifício do Filho dele. Mas até esse tempo ela estava oculta. A palavra de Deus está dizendo que esse mistério estava oculto. Mas quando Jesus veio à terra, isto, depois que ele foi crucificado, pelo Espírito Santo, foi nos revelado. Foi nos revelado isso. Então esse versículo, ele já se cumpriu na minha e na tua vida. As coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam, para os que o amam. Esse é o versículo desta noite. O que você espera de Deus? Deus já te deu a salvação em Cristo Jesus. No capítulo 1, meus amados, a Bíblia fala, do versículo 2 em diante, o mesmo apóstolo Paulo diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Preste atenção, irmãos. Chamados santos, ou seja, a Bíblia não diz que nós somos santos, nós somos chamados santos. Por quê? Porque aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, não porque nós somos santos, porque nós somos santificados em Cristo, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Essa palavra está falando de graça, irmãos. Nós temos visto, nós que andamos aí pela misericórdia de Deus, um pouquinho, né? Andamos em alguns lugares fazendo a obra de Deus. Nós estamos vendo pessoas que já há alguns anos estão dentro de denominações, estão dentro de congregações. E hoje de manhã eu estava, ao meditando essa palavra,
E veio um desejo no meu coração de entender o que é uma congregação. Qual é o significado da palavra congregar? O significado da palavra congregar, irmãos, nós estamos congregando aqui agora. Nós estamos reunidos aqui em 3 pessoas. Estamos eu e a irmã Ivanir e o irmão Francisco, que está aqui coordenando os equipamentos. Nós estamos aqui reunidos. Então, congregar em Jesus é se reunir, é estar reunidos em nome de Jesus. E nós vimos dentro desses lugares pessoas que estão lá anos e anos e anos, seguindo um monte de ritual, seguindo um monte de, vamos dizer assim, de indumentária, de coisas que estão introduzindo na vida deles. Mas se nós tirar um pouquinho de tempo para conversar com essas pessoas, nós vamos constatar uma coisa imediata na vida de muitas delas: elas ainda não têm paz, elas ainda não encontraram a paz. E por que elas ainda não encontraram a paz? Porque a paz, irmão, ela depende da graça. Para eu e você verdadeiramente estiver em paz, nós precisamos entender a graça de Deus. Porque se nós olharmos aqui, no capítulo 1, no capítulo 1, a palavra começa dizendo, irmãos, que Deus, ele não fala, no versículo 3 aqui do capítulo 1, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vejam bem que a palavra graça, ela vem antes da paz. Então, para nós termos a paz de Deus na nossa vida, nós temos que entender a graça de Deus. O que é a graça de Deus? A graça é um favor imerecido. Deus fez um favor para mim e para você que nós não merecíamos. Então nós precisamos entender essa graça. Nós somos salvos pela graça. Nós não teríamos comunhão nenhuma com Deus. Nós não teríamos direito de nos relacionar com Deus de maneira nenhuma. Deus não teria compromisso nenhum com nós. Deus não teria motivo nenhum de se relacionar com nós. O único motivo que Deus se relaciona com nós é através da graça. É através da morte do Filho dele na cruz do Calvário. Então, para você ter paz, ter a paz de Deus na tua vida, para você viver em paz, andar com a paz de Deus, primeiro você precisa entender a graça. A graça, ela é o alicerce. Nós precisamos entender que eu e você não podíamos pagar a nossa conta. Não poderíamos e não podemos. Nós não podemos nada, não temos nada de que atraia Deus em nós, a não ser a promessa e a palavra dele, que está embutida em mim e em você. Então, quando eu e você entendemos a graça, aí nós vamos ter paz. E que paz que nós vamos ter, irmão Valmir? Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos a Bíblia no Velho Testamento, e até chegarmos aqui no livro de Atos dos Apóstolos e nas igrejas, e por sim até terminar, nós vimos em muitas vezes Deus sendo chamado de Jeová Jiré, Jeová Rafé, um monte de nomes, Senhor dos Exércitos, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Mas depois da morte de Jesus, meus queridos e amados irmãos, não existe mais aquele dogma que não podemos chamar Deus de Deus, que tem que ser, nem sei o nome que eles usam aí, Yahvé, Yeshua, porque não sei o que, porque na época não tinha a letra J, só tinha a letra I, então nós temos que chamar Jesus de Yeshua, Deus nada disso. Eu nem sei pronunciar os nomes. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele entrega a vida dele para mim e para você, para pagar a minha dívida, a tua dívida. No livro de 1 João, a Bíblia diz que quando Jesus entrega a sua vida lá na cruz do Calvário, e nós olhamos para Jesus e reconhecemos o sacrifício dele, nos foi dado, porque até então nós não tínhamos esse direito, nos foi dado o direito de sermos feitos filhos de Deus. Então, se
se a partir do sacrifício de Jesus Cristo foi nos dado o direito de ser feitos filhos de Deus, como que eu e você temos que nos dirigir ao nosso Deus? Chamá-lo de Pai. Ele passou a ser nosso Pai. Até ali ele era nosso Deus. Até a morte de Jesus Cristo, verdadeiramente ele era um Deus para nós. E de uma certa forma ele continua sendo o meu Deus e o teu Deus. Mas quando ele entrega o Filho dele e nos é dado, somos adotados como filhos, como co-herdeiros em Cristo, como está lá no capítulo 1 do livro de João, nós temos uma prerrogativa, nós passamos a ser filho. Então nós começamos a chamar Deus de Jeová, de Yahvé, não, de Pai. Tanto que Jesus, quando ele nos ensina a orar, como é que ele começa orando? Pai Nosso. Jesus não mandou na oração modelo do livro de Mateus, nos 4 evangelhos, Jesus não mandou nós orar Yahvé, ou Jeová Nosso. Ele fala Pai Nosso que estás nos céus. Isso faz toda a diferença, porque se nós estivermos numa multidão, se você está numa multidão, se você tiver um filho de 8 anos, de 9 anos, de 10 anos, e você estiver numa praça cheia de gente, e o seu filho por um motivo ou outro ele se afasta de você, e por um pequeno momento você perde a visão, a ótica dele, você deixa de enxergar ele e ele também deixa de ver você. Mas ele sabe que ele tem um pai, o pai dele está ali. E você sabe que tem um filho. Provavelmente nessa praça, por mais pessoas que tem, várias crianças também têm o pai deles ali. Mas quando o teu filho te chamar de pai, você vai ouvir a voz dele e você vai saber que é o teu filho que está te chamando. Você vai conhecer a voz do teu filho. Quando o teu filho te chama de pai, independente de quantas pessoas estiverem ao redor dele, você vai ouvir a voz dele e você vai saber, esse é o meu filho que está me chamando. Nós precisamos entender, aparentemente parece algo banal, mas não é. Não é, irmãos, porque a graça de Deus, ela depende disso. E quando nós continuamos lendo aqui no capítulo 1, no versículo 4, olha bem o que continua dizendo no versículo 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Então a graça ela foi dada por Jesus. Se nós podemos chamar Deus de Pai hoje, se nós temos essa paternidade reconhecida por Deus, é porque por meio de Jesus essa paternidade nos foi dada. Não foi por coisas que fizemos ou deixamos de fazer. Nós continuamos, aos olhos do Senhor, nós continuamos pecadores. Nós continuamos errando. Porque nós vamos lendo a palavra explanando ela, e Deus vai dizendo que lá no último dia, a obra está em andamento, e lá no último dia as coisas vão dar tudo certo para mim e para você. No versículo 5 diz assim, ó, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, da maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha no 8 o que diz, capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 8. O qual vos confirmará também até ao fim, para que serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus deixou bem claro, irmãos, o apóstolo Paulo deixa bem claro nessa palavra, que tudo que nós somos perante Deus, nós somos em Cristo. Nós somos por Cristo, porque Cristo morreu. Cristo pagou a minha conta e pagou a tua conta. Então, irmão, então podemos viver de qualquer forma. Não, irmão. Mas nós precisamos entender
que tudo que a Bíblia diz que o Espírito de Deus, o próprio Deus, ele opera a nós tanto o querer como o fazer. Então nós precisamos ter uma intimidade, ter um relacionamento com o nosso Pai, se aproximar do nosso Deus como filho, como Pai, para que nós possamos, para que Ele, no seu tempo e na sua hora, Ele vai nos limpando, Ele vai tirando de nós aquilo que não agrada a Ele. E eu creio que Ele não vai tirar tudo num dia só, embora Ele tenha poder para isso, mas Ele vai tirar no tempo dEle e na hora dEle. O que Ele espera de nós é que nós permaneça na presença dEle, que nós continue adorando Ele como Pai. Não se estribe na sabedoria do homem, não se estribe no seu próprio entendimento, a palavra de Deus diz. Busque a sabedoria de Deus. Esse é o desejo para mim e para a tua vida esta noite, do coração do Pai. Que eu e você temos comunhão com Ele, nós vamos entender o amor dEle, a sabedoria dEle para a nossa vida. Vou pedir para o irmão Francisco colocar um louvor para nós adorar a Deus, e em seguida a gente volta, meditar um pouquinho mais na palavra e dar uma saudação para os irmãos que estão nos acompanhando, buscando algo de Deus. Guarda essa palavra no teu coração, irmão e irmã que está assistindo. Será que teu nome está escrito no céu? Tuas vestes lavadas no sangue de Cristo estão. Se não vigiarmos aqui, podemos não entrar no céu, mas vamos fazer de tudo para o nosso nome escrito estar. Vou fazer de tudo para o meu nome não ser apagado. Vou fazer de tudo para o meu nome não ser apagado. Se o meu nome apagar no céu, qual será a minha vida aqui? Vou fazer de tudo para o meu nome não ser apagado. Para o nosso nome estar escrito no céu, temos que andar segundo o que o Senhor falou. Não olhar para o mundo, nem fazer o que o mundo faz. O Senhor terá misericórdia e o nosso nome não vai apagar. Vou fazer de tudo para o meu nome não ser apagado. Vou fazer de tudo para o meu nome não ser apagado. Se o meu nome apagar no céu, qual será a minha vida aqui? Vou fazer de tudo para o meu nome não ser apagado. Você está na Rede Vida em Cristo, acompanhando o programa Unidos em Cristo. Glórias a Deus. Está nos acompanhando a irmã Leonir Barbosa Correia. Diz a paz do Senhor. Que a paz do Senhor esteja com a senhora, irmã Leonir. A irmã Vitória Antunes. Deus abençoe sua vida, irmã. Está assistindo e está pedindo oração. Vamos orar para todos os irmãos que estão nos acompanhando. Daqui a pouco vamos fazer a oração. Amém?
Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Então, vamos continuar meditando na palavra, que é o que nos alimenta. A palavra de Deus essa noite está falando comigo e contigo, no sentido de que Deus já nos revelou algo que nós nunca havia pensado, nem visto, nem imaginado, e muito menos desejado em nosso coração. A nossa salvação eterna em Cristo Jesus. Deus está falando comigo e contigo esta noite. Deus tem um projeto em mim e em você, que nós vamos dar muito fruto. Deus vai limpar a minha vida e a tua vida, para que nós possamos dar fruto. E qual é o fruto que Deus espera de mim e de você? Que nós acumule riquezas, dinheiro, fama? Não, irmãos. Deus espera que nós anuncie esse Jesus crucificado que o apóstolo Paulo está falando aqui no capítulo 2. Ele fala de maneira bem simples e bem tranquila. Ele esqueceu que ele era um filósofo, ele esqueceu que ele era um teólogo, ele esqueceu que ele era um romano formado, graduado, deixou tudo isso para trás. E ele falava de um Jesus crucificado. E por que ele falava de um Jesus crucificado? Como nós estamos falando essa noite. Porque esse é o único motivo, esse é o único detalhe que fez toda a diferença na minha e na tua vida. E hoje nós estamos aqui vivendo, nos esforçando, sempre pedindo para Deus, em oração, que Deus conduza a nossa vida. Que Deus tire de nós aquilo que não é dele, aquilo que porventura entristeça o coração dele. Porque a Bíblia diz, irmãos, que nós não podemos fazer nada para chamar a atenção de Deus para a nossa vida. Então nós precisamos sempre estar pedindo a Ele. Como diz no Pai Nosso. O Pai Nosso, a única coisa que diz que é nosso é o Pai. É Pai Nosso. Depois é que seja feita a vontade dEle, assim na terra como no céu. Então toda a vontade dEle. Jesus deixou bem claro na passagem dele por aqui, que ele não veio aqui para fazer a vontade dele, assim para fazer a vontade daquele que o enviou, a vontade do Pai. E se for assim com Jesus, é também conosco. Jesus também não veio aqui para fazer a minha e a tua vontade. Jesus veio aqui para fazer a vontade do Pai. E nós aprendemos de Jesus o que nós precisamos fazer, que também é a vontade do Pai. Porque quando nós lemos aqui, irmãos, no capítulo 1, no versículo 2, diz assim, ó, a igreja de Deus que está em Corinto. Então, na verdade, a igreja nem de Jesus é, irmãos. Ela foi fundada, ela foi alicerçada em Jesus. Ela foi firmada em Jesus pelo sacrifício dele. Mas a Bíblia, o apóstolo Paulo deixa bem claro, a igreja é de Deus. A igreja é de Deus. Por isso que Jesus fala, eu vim aqui para fazer a vontade do meu Pai, ou seja, ele veio aqui para resgatar algo que não é dele, é do próprio Pai, é do próprio Deus. A igreja é de Deus. Então a igreja não é uma placa. A igreja não é um ministério. A igreja não tem um nome que eu quero botar. Aqui ela não tem nome. Aqui, muitas pessoas, não, mas aqui então tem a igreja dos Coríntios, a igreja de Gálatas, a igreja de Éfeso, a igreja de Sardes. Não, irmãos. Aqui está sendo identificada onde a igreja de Deus estava alojada. Aqui fala do nome das cidades. Corinto era uma cidade. Todos esses nomes que antecedem aqui as cartas, não é nome de igreja. É nome de cidades onde a igreja estava instalada, onde o apóstolo Paulo tinha instalado. Então a igreja de Deus, a igreja que Deus vem buscar, ela não tem nenhuma placa. Ela tem uma placa espiritual, a igreja de Deus, lavada e purificada pelo sangue de Jesus. Não é pelo meu sacrifício nem pelo teu sacrifício. É pelo sacrifício do Pai, que sacrificou o seu Filho, que eu e você um dia vamos estar lá. Não vem de mim, não vem de você, amados. Não vem de líder, não vem de dono de nada nem de ninguém. É Deus, é Jesus. Jesus precisa ser o alicerce da tua vida. Quando eu trabalho com reforma, o irmão Francisco que está aqui no meu lado também trabalha com reforma. Tem mais pessoas que talvez estejam me assistindo também trabalham com reforma.
ou com construção civil. Quando nós vamos construir uma casa nova, a primeira coisa é feita é o alicerce. E tem que ser bem feito para que amanhã depois a casa não rache, não trema, não se mova e não traga prejuízo para o dono. Então Jesus espera que eu e você verdadeiramente coloque Ele como Ele mesmo se titulou, a rocha, que nós se firme nele. Quando nós colocar a base, quando a nossa base da nossa fé, quando a base da nossa vida com Deus for Jesus Cristo, a obra vai crescer. A obra é nós, não estou falando de obra faraônica ou babilônica. Estou falando da obra que Deus começou na minha e na tua vida. E a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para terminar a obra que Ele já começou em mim e em você. Mas para que essa obra venha se concluir, irmão, nós precisamos se alicerçar na rocha. Daí, depois que nós se alicerçar na rocha e na graça de Deus, nós precisamos entender esses dois pilares, a rocha e a graça. E aí Deus vai começar a trabalhar na nossa vida. Porque Deus fala, eu sou o oleiro e tu és o barro, tu és o vaso. Se precisar, vou quebrar o vaso, vou fazer um vaso novo. Desça à casa do oleiro e lá ouve as minhas palavras. Então nós precisamos, irmãos, ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus. E Ele vai tirar de mim e de você aquilo que perturba Ele, aquilo que atrapalha o propósito dEle na minha vida e na tua vida. A única coisa que nós precisamos, irmão, é reconhecer perante Deus e perante Jesus que nós somos pecadores, porque Jesus fala, aquele pecado que for confessado será perdoado. Então se eu venho aqui com hipocrisia e digo para vocês que eu não tenho pecado, eu já estou mentindo, eu já sou um pecador, a Bíblia diz. E além de eu ser um pecador, esse pecado não vai ser perdoado, porque eu sei que eu sou um pecador, mas eu estou dizendo para vocês que não, que eu sou um santo, que eu sou perfeito, mas eu não sou. Eu não sou santo, eu sou santificado em Jesus. Eu fui purificado lá na cruz, a minha dívida Jesus pagou. Então, irmãos, eu tenho dificuldades, eu tenho muitas falhas na minha vida, como eu sei que você tem também, então não pare por causa disso. Não deixe ninguém te apontar o dedo em você e dizer que você não vai a lugar nenhum, que você não tem solução, que se você morrer assim, você vai morrer do jeito que Deus quer. Eu vou morrer do jeito que Deus quer. Deus, no tempo dele, na hora dele, Ele vai tirar de mim o que Ele quer. E no tempo dele, na hora dele, Ele vai tirar de você o que Ele quer. Porque a obra é dele. A obra é dele. A Bíblia diz, irmãos, que nós precisamos verdadeiramente crer em Jesus Cristo. Você não crê? Todos os milagres de Jesus, Ele fazia uma pergunta para aqueles que pediam o dito milagre para Ele. Você crê que eu posso te curar? Ele falava. Quando alguém queria uma cura, você crê que eu posso te curar? Creio. Então seja feito como você crê. Eu creio, irmãos, eu reconheço que sou um pecador e eu creio que Jesus pode me curar. Mas só que eu não posso determinar para você o dia e a hora. Como eu gostaria, do fundo do meu coração, como eu gostaria de ter amparo bíblico para marcar o dia e a hora para Jesus te curar, para Jesus mudar a tua vida. Ele vai mudar a tua vida quando você reconhecer Ele, quando você se entregar para Ele. A parte dele Ele já fez, Ele já morreu por você. Mas o tempo e a hora é dele. O tempo e a hora é dele. E Ele mesmo diz, a Bíblia diz, irmãos, que aquele que se converte da noite para o dia é um mentiroso. Porque a obra é um tempo. A semente que está sendo lançada na tua vida esta noite, ela requer um tempo. Ele requer um tempo, irmãos, para nascer. Todos nós que somos do interior, nós nascemos do interior, todos nós, por mais que não vivam no interior, nós temos uma veia da roça, da horta, no mínimo se não for da roça, da horta. Quando nós vamos lá semear um alfacezinho para nós comer, vamos lá semear um feijão para nós comer. O feijão não é lançado hoje e colhido amanhã. O feijão é lançado hoje na terra, a terra é preparada, o feijão, a semente que for é lançada na terra,
E existe um processo. Existe um processo. O primeiro processo é que essa semente vem morrer. Ela tem que morrer e apodrecer para depois ela germinar. Depois de germinar, ela tem que brotar. Depois de brotar, ela tem que crescer. E depois de crescer, ela vai dar fruto. Esse é o processo na minha e na tua vida. E esse é o tempo de Deus. Simplesmente não pare. A única coisa que eu e você podemos fazer é não olhar nem para a direita nem para a esquerda. Sigo para o alvo, como diz o apóstolo Paulo. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Esqueça de tudo que ficou para trás, amado. Não deixa o diabo apontar o teu passado como uma prerrogativa para você não poder olhar para o teu presente e para o teu futuro. O teu passado já tem um nome, passado. Deixa ele lá atrás. Olha para o presente. Hoje o presente é Jesus na minha e na tua vida. Jesus está aqui no nosso meio. Jesus está aí na tua casa. Você que está aí, 2 ou 3 reunidos, você já está congregando e Jesus está aí. A Bíblia que fala. O próprio Jesus falou. Aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, no meio deles eu estarei. Não estará junto, estará no meio. Que maravilha, né, irmãos? Então nós precisamos deixar de ser religiosos. Precisamos de deixar de ser aquela pessoa que tem uma rotina, tem um ritual, dá para você dizer. Na sexta eu vou no culto e no domingo eu vou no culto. Ah, glória a Deus, tá legal. Não. É muito pouco para Jesus, irmãos. É muito pouco para nós aprender de Jesus. Todo dia nós temos que ter um tempo para Jesus. Todo dia nós temos que ter um tempo para meditar na palavra. Todo dia nós temos que buscar algo dele. Aí ele vai estar nos limpando, porque é pela palavra. A Bíblia diz, pela palavra. É esta palavra que vai te libertar. É esta palavra que vai te lavar, te purificar e te santificar. Como disse a irmã Vitória, Jesus limpa as minhas vestes. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus vai vir buscar a noiva que tem as suas vestes lavada e purificada no sangue do Cordeiro. Não é pelo meu ir na igreja, não é pelo meu cantar lá na igreja, não é pelo meu pregar lá na igreja, não é pelo meu ofertar lá na igreja, mas pelo sangue. As vestes da igreja será lavada e purificada pelo sangue do Cordeiro. Jesus fala, eu vou vir buscar minha noiva que tem as vestes brancas como a neve, lavada e purificada no sangue do Cordeiro. Porque só Ele, irmãos, é só Ele. Por mais que eu deseje, como eu orei a Deus, para Deus tirar coisas que me entristecem na minha vida, e não deixei de orar, eu creio que Deus vai mudar essas coisas na minha vida, mas é no tempo dele. Por isso que eu tenho conhecimento de causa, eu estou falando para vocês, eu tenho buscado a Deus, eu tenho pedido para Deus. E muitas vezes Deus me deu a mesma resposta que Ele deu para o apóstolo Paulo. Senhor, tira isso de mim, Senhor. E Deus, Jesus, vem dizer, olha, minha graça te basta. Eu que sei o tempo, eu que sei a hora. Então não pare, não desista. Por mais que esteja doendo nesse dia, nesta hora, olhe para a cruz, olhe para o alvo, olhe para aquele que deu a vida por mim e por você. Amém, amados? Vamos ouvir mais um louvor rapidinho, depois vamos orar para encerrar, que o relógio infelizmente não para. Mas eu tenho certeza que Deus já falou contigo, Deus já confortou teu coração. Coloque Jesus como rocha verdadeira na tua vida. Para cumprir toda palavra ditada.
Glórias a Deus. Queremos agradecer aos irmãos e às irmãs que ficaram conosco nesse tempo. Que Deus abençoe a vida de vocês. A pastora Lourdes, a irmã Simoni, Horaci Nogueira Klaus, Leonir Barbosa Correa, a irmã Vitória Antunes, Kaline Pim está pedindo oração para todas as famílias para que permaneçam unidas. Vamos orar sim, Kaline. Amém. Que Deus esteja com vocês, protegendo e iluminando. O irmão Divino está nos assistindo também. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Amém. Nós vamos orar. Então vamos orar. Você que pediu oração, se você crê, Jesus vai fazer a obra, né? O homem não pode fazer nada, porque ele não é nada, não é ninguém. Mas Jesus está nesse lugar. E que você venha guardar essa palavra que foi ministrada. Que você pare e medite, irmãos, essa noite. Em qual sabedoria você está alicerçando a sua fé? Em quem você está apoiando a tua fé? Em quem você está confiando a sua salvação eterna? Em Jesus? No Pai? Na placa da igreja? No pastor? No padre? Em quem você está alicerçado? Em quem você espera a resposta das suas orações? As minhas estão em Deus. A minha fé está em Jesus. A minha vida está alicerçada em Jesus. Por isso que todo dia eu olho para Ele e eu reconheço todas as minhas falhas. E peço que no tempo e na hora dele Ele mude essa história da minha vida. Que Ele me limpe, que Ele me purifique, que Ele me santifique. Como a palavra dele diz. No último dia seremos santificados, aí entraremos no reino dos céus. Se nós somos santos hoje, por que lá no último dia teremos que ser santificados? Há uma contradição, né? Mas Deus está no controle. Agradeça a Deus pela tua vida, eu agradeço a Deus pela tua vida. Muito obrigado por ter tirado esse tempo e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por este momento tão especial de aprendizado, sabendo sempre, Deus, que a honra, a glória e o louvor é do Senhor. Não sou nada, não sou ninguém, sou apenas uma via, sou apenas um instrumento nas tuas mãos, Senhor, e que todos os dias o seu nome venha a ser glorificado na minha vida. Muito obrigado, da mesma maneira que o Senhor me trouxe e me leva para casa, eu e minha esposa em paz e segurança. Abençoa a vida de cada irmã, de cada irmão que nos assistiu, aqueles que pediram oração. Creio na promessa do Senhor, creio na palavra de Deus,
Que o Espírito Santo de Deus te visite e te abençoe, em nome de Jesus. Uma boa noite, até terça-feira, semana que vem, se Jesus assim permitir e ainda não tiver voltado. Amém? Deus entra no meio do fogo e te faz vencedor, acima de tudo e de todos Ele é Senhor. Sua honra e a sua glória não dá pra ninguém. É Deus, ninguém consegue lhe deter quando Ele quer agir. O homem mesmo estando morto, Ele faz ressurgir, pra mostrar a grande autoridade da sua mão.